dúvidas. Eu acho que o que você realmente tem no catador é você olhar aquilo como um trabalho digno, né? Digno. E ele não vê na sua atividade os limites que nós vemos, né? E até ele tem assim, um outro lado que é muito interessante, que às vezes a gente esquece, que eu só vim a entender quando eu comecei a colecionar os objetos culturais que vinham no lixo. O catador, todo dia que ele sai para as ruas, ou mesmo um catador de lixão, isso o trabalho do Coutinho mostra muito bem. Ele vai todo dia para descobertas. Ele acha relógios, ele acha ouro, ele acha uma série de coisas. Então, trabalhar com aquilo não é só um ganho, é o jeito uma roupa nova, não é? Um rádio que ainda funciona. Então, ele vai descobrindo materiais que lhe são úteis, não é? E que, de alguma forma, cria uma renda para ele também. No filme, o sujeito mostra, não, olha, essa televisão, esse rádio, essa roupa, eu consegui no lixo. Porque a gente se esquece quanta gente rouba através do lixo e depois não pode ir lá buscar. Vamos dizer, uma pessoa que trabalha em uma loja, quer roubar uma peça nova do patrão, às vezes põe no lixo. E aí lá fora vai e pega, às vezes não dá, para onde é que vai? Vai lá para o aterro, ou às vezes o catador fuçando encontra aquelas coisas. Então a gente tem que olhar que o catador ele tem uma visão da coisa diferente da nossa. Agora, o que nós sabemos é que ele é útil para a cadeia de reciclagem, né? Mas também é útil para a cadeia de você reutilizar, não é? Muitas vezes eles catam coisas que eles dão de presente depois, né? Então a gente tem que procurar aquilo que eu falei, você tem que procurar entender melhor a situação antes de criticar ou antes de procurar soluções assim meio mágicas, né? Porque o lixo não admite, vamos dizer, amadorismo. Então você tem que ter uma visão mais profissional, mais acadêmica sobre ele, né? Foi no tempo do lixão também. Aí lá no lixão não é roupa, alimento também. Aí chegava alimento lá para chegar os alimentos descartáveis. Aí Deus também, nós adquirimos anticorpos. Bate na roupa mesmo e manda para a garganta e deixa moer. Aí os garis dessa cidadezinha viram aquilo, eles acharam aquilo horror, e achou aquilo um horror. Aí uns falaram, não, vocês vão morrer. Aí falou assim, não, então vocês pedem a população lá para embalar bem os alimentos, né? Se tiver alguma hortifruti que vai jogar, igual vem misturado aqui para deixar ensacadinho uns 3, 4 sacos aqui, nós reaproveitamos esse alimento. E nesse embalo também as roupas, né? Aí nessa época nós ficamos até um pouquinho enjoados, porque quando morria alguém da cidade, aí levava uma semana, 2 para a roupa aparecer lá. Mas depois que sabia que estava a turma no lixão mesmo, e a gente encontra na roupa, todo lado mesmo, aí eles passaram a antecipar as roupas. Então, morria hoje, no outro dia aparecia, nós reciclava aquela que era boa, né? Nessa mão levava para a feira também, e também selecionava as peças de grife, né? Que lá aparece muita roupa de grife. Então nós começamos a ficar até enjoados uma época lá. Só andar de roupa de marca e tênis de marca. Porque nós achamos um conforto, aquele sapato, acostumados a andar aquele sapato ruim. Aí nós começamos a pegar aquele restinho bonzinho assim. Não vou falar as marcas do tempo para não fazer o comercial. Mas tem uns tênisinhos gostosinhos de pôr no pé que facilitava o nosso dia a dia no trabalho. Que às vezes você estava com um sapato ruim, chegava de tarde, estava com os pés doendo, cansado, não sabia. Depois nós começamos a reciclar mesmo o produto mesmo, que é aquele produto bom, que ainda dava para nós, que não aproveitava para que servia para nós. Aí nós passamos a ter um conforto no pé, a roupa no pé, aquelas camisas. Foi aí que nós pegou a onda da grife, que tem umas camisas que a gente vestia assim, ficava degolando a gente assim, aí nas outras caía bem. Então aí nós gostávamos muito de estar fazendo esse trabalho na reciclagem lá, e só marca só roupa de marca. Grife importante, já achamos grife de italiano, já achou grife lá de francês, roupinha cara mesmo, então nós usávamos. E perfume também, que tinha os restinhos de perfume, né?
Aí, de vez em quando, nós tirava uma onda, olhava assim, aí, porra, se é aqueles que falavam que é o do gringo mesmo, sempre aquele restinho mesmo, pelo menos ficasse com aquele cheirinho, pelo menos umas 2 vezes estava bom, que era só o restinho mesmo. Então, nós do lixo, nós passamos a aproveitar o melhor dele. Tipo assim, do luxo para o lixo, não, do lixo para o luxo. Então, para quem não tinha como pegar um desodorante, um barlazinho desse, falei o nome, desodorante desse aí, você achou um restinho de francês no lixo, nós estávamos tirando onda. Esse fascínio que Emílio possui pela questão dos resíduos teve sua base construída já na infância, época em que teve contato com um estilo de vida muito diferente do que se vive atualmente nas médias e grandes cidades. Emílio nasceu em 16 de novembro de 1947, na cidade de Ourinhos, em São Paulo. Seu pai, comerciário, era filho de imigrantes suíços e alemães e tinha diploma de guarda-livros. E sua mãe era costureira. Na pequena cidade do interior paulista em que viveu até os 12 anos, Emílio desfrutou de uma realidade em que a valorização dos materiais e o reaproveitamento eram práticas frequentes. Aos 15 anos, ele foi estudar no internato do Instituto José Manuel da Conceição, em Jandira, escola presbiteriana que se localizava no campo e que incentivava hortas e criações de animais, o zelo pelo patrimônio natural e pelas instalações, bem como o não desperdício e um distanciamento de padrões usuais de consumo. Eu tive a minha infância no interior de São Paulo. E as casas, né, eram normalmente divididas na parte da frente da casa, as mulheres tinham o seu jardim, né? A casa tinha o seu jardim e no fundo algum tipo de plantação, horta, essa coisa toda. Então era muito comum, né, você fazer montes, né, de matéria orgânica ou seja, uma forma rudimentar de compostagem. Você aproveitava, às vezes, do pessoal que vinha fazer compras da roça na cidade, as mães pediam para as crianças pegar o cocô do cavalo, né, para fazer, colocar nas roseiras, aquela coisa toda. Então, essa relação com alguns rejeitos era mais tranquila, né, no seu reaproveitamento. Você era muito também comum, né, as colchas de retalho, né? Que as pessoas aproveitavam retalhos para fazer outras coisas, se reformava muito as roupas, né? Então a durabilidade era maior, o consumo era menor também, né? Então há certas coisas assim da infância, por exemplo, não em forma alguma você desperdiçar alimento, né? Não pode deixar comida no prato. Os pais, mesmo sendo de classe média, etc., isso não podia ser o cuidado com seus objetos. Eu tenho brinquedos que eu guardo até hoje da minha infância, né? Então, eu acho que eu tive assim, uma boa escola. E também, por parte do pai, eu tenho uma herança, né, de imigrantes, né, de suíços, que vêm para o Brasil numa situação de bastante precariedade. Então, tudo é muito difícil, né? Então, quando você comprava alguma coisa, aquilo tinha que durar muito, né? Roupa, eu me lembro, era muito comum a roupa de domingo, a roupa de passear e a roupa de bater, né? Aquela que você levava até os últimos. E não é à toa que até no folclore do interior você tem isso, né? Na festa caipira. Como você caracteriza, às vezes, um caipira? Cheio de remendos, né? A roupa remendada aqui, no joelho, no braço. Então, um pouco essa imagem meio caricata, né? Mas que ajuda a perceber alguns valores ali que estavam embutidos. E eu tive, não sei se o prazer de viver numa sociedade, naquele momento, mais simples, né? E mais cuidadosa com seus resíduos, né? Desde 1979, Emílio mora em Niterói, com a esposa Estela, numa casa em que criou as filhas Joana e Júlia.
Nessa casa, ele foi colecionando memórias. Memórias das incontáveis obras que leu. Memórias de momentos que viveu. Memórias de épocas e geografias outras, representadas por objetos antigos e rústicos. Memórias de infância que se misturam com a perspectiva do presente, simbolizadas na figura do berço que lhe serviu quando criança, que foi usado por várias gerações da família e que hoje abriga fotografias e documentos. A casa de Emílio certamente também serviu de local para reflexões profundas que o professor realizou sobre a temática dos resíduos, como a questão dos estigmas do lixo, por exemplo. Primeiro, uma coisa que é clássica é a nossa rejeição ao lixo, né? Basicamente, vem de uma relação entre a putrefação, né, do corpo e a putrefação do que tem de orgânica dos resíduos, que nos afasta, cheira mal, não é? Então ele nos lembra o que vai acontecer com nossos corpos e tal. E a gente pode perceber que nós temos muito mais facilidades em tratar, em reaproveitar ou reciclar a parte não orgânica, vamos dizer assim, aliás, a parte não putrescível do lixo, latas, plásticos, etc. Tal. Quando você entra na área do orgânico, a coisa fica um pouco mais complicada. Nós temos, historicamente, uma atitude de afastamento vamos dizer, do lixo, né, das imundícies, como nós temos também, tradicionalmente, um afastamento do corpo, né, do morto, vamos dizer, da presença da morte, e isso, historicamente, se acentuou, né? Houve época que você tinha uma maior aproximação da morte, né? Hoje em dia essa distância é muito grande com a medicalização da morte, então é óbvio que alguns preconceitos surgem em relação a isso, e não só em relação ao lixo, mas também com as pessoas que mexem com ele, o gari, o catador, né? Assim como você tem um certo distanciamento do médico legista, né, que mexe com cadáveres, etc. Uma jovem de 19 anos, a Andressa, ela foi encontrada com diversas perfurações por arma branca, né, facas, tanto na parte da região torácica e abdominal, bem como o rosto, né, e ela teve seu corpo jogado dentro de um local de descarte de material de construção civil, né? Um depósito lá de materiais, de resíduos da construção civil. Tem vários outros casos aqui em Juiz de Fora que são lembrados, né? Pessoas que são jogadas dentro de valas, né? De valas, como se fosse realmente um excremento, como se fosse um nada, né? E retirado, ceifado da sua vida e jogado como descarte, como se fosse lixo, né? Não há dúvida alguma que isso é recorrente, Você vê vários casos aí, né? Como a gente chama de outras situações em que as pessoas são queimadas dentro de pneus, que a gente chama de micro-ondas, né? Como isso acontece muito nos morros do Rio de Janeiro, né? Como repórter foi assassinado assim dessa forma. Então tem vários, sem dúvida alguma.